Você já perdeu uma grande oportunidade na sua vida por causa do medo? Se sim, esse vídeo é para você. Eu sou Israel Monteiro e com você estarei nos próximos minutos. Eu gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal, deixasse o seu comentário, deixasse o seu like, porque isso ajuda a gente. A minha intenção aqui é te ajudar a se tornar um ser humano ainda melhor. Para falar sobre o medo, eu gostaria de contar uma pequena história para você. Conta a história que existia um homem que gostava de fazer trilhas, das mais diversas, e ele sempre procurava os lugares mais desafiadores possíveis. Imagine uma montanha bem alta, onde ao seu redor tinha um grande despenhadeiro. E ele estava ali fazendo a sua trilha, quando de repente já se fazia tarde, já era tarde, o sol já estava se pondo e ele precisava apressar para chegar em um local que ele pudesse armar acampamento e permanecer ali durante a noite. Só que em um determinado momento, ele escorregou em uma pedra e agarrou o primeiro galho de árvore que tinha pela frente para evitar que ele caísse ali naquele precipício, ali naquele despenhadeiro. E ali ele ficou tentando subir, voltar a trilha, mas ele não conseguia. E foi ficando cada vez mais tarde da noite, e ele ali, segurando, a mão já adormecia, mas ele agarrava com muita força, temendo cair no despenhadeiro e morrer ali. Quando chegou-se pela manhã, ele, já muito cansado, mas resistiu, teve uma noite horrível, ele olhou para baixo, ele estava a apenas 10 centímetros de um lajeado, um local que se ele caísse ali, obviamente não iria se machucar, até porque o medo dele se pautava em apenas 10 centímetros. Então ele viu e começou a sorrir dele mesmo, por ter passado uma noite horrível, enquanto ele poderia ter tido uma noite tranquila. O que eu quero te dizer com isso é que o seu medo às vezes tem 10 centímetros de profundidade. Mas você não tem medo da situação em si. Você acaba tendo medo do medo. Você consegue entender? Às vezes, nós nos assustamos com a nossa própria sombra. Ou assustamos com algo que não faz o menor sentido ter medo daquilo. E se você parar para analisar, às vezes perdemos grandes oportunidades simplesmente porque temos medo. Medo do novo, medo de pessoas, medo de ambientes. E tem aquelas pessoas que têm medo até mesmo daquilo que você nunca experimentou. Tipo, viagem de avião. Tem pessoas que têm pavor, mas nunca nem experimentou para realmente saber se tem medo ou não. E assim, são outros exemplos que nós podemos citar. Tem pessoas que têm medo de entrar dentro de uma canoa, de um barco, porque tem pavor daquilo, tem medo sem ter experimentado. Isso eu chamo de medo do medo, porque você não teve a experiência para você provar se realmente aquilo faz sentido você ter medo. Eu entendo que o medo é real, mas também entendo que se você der pequenos passos, começar a inserir essas coisas que você tem medo, a sua vida vai se tornar uma vida mais tranquila, uma vida mais agradável. Imagine-se, tem aquele medo que nos protege, é um medo bom, e tem um medo ruim que nos trava e faz a gente perder grandes oportunidades. Faz a gente se perder, faz a gente travar, aquele suor nas mãos, o frio na barriga. Tem pessoas que veem esse tipo de medo como ruim. Eu gosto desse tipo de medo que me faz sentir mais motivado de fazer aquilo. No início, a gente começou aí com os pequenos passos, mas hoje eu já faço locução para grandes públicos. Falo com públicos gigantescos. Eu sinto o frio na barriga. Eu sinto aquele medo gostoso, aquele medo bom de estar ali. A diferença está aí. Você tem que aprender a usar o medo ao seu favor e não contra você. Porque se tudo que você for fazer, você colocar o medo como empecilho para você não realizar, a sua vida vai se tornar um saco. Você vai ser uma pessoa que não consegue sair do ponto A para o ponto B, com medo do medo, porque você não experimentou aquilo que você teme ter medo de verdade.
Então, o medo ele começa na sua mente e trava o seu corpo. Se você não começar a enfrentar isso de forma diferente, vai aos poucos, vai experimentando aquilo que te causa o medo, devagarzinho, vai inserindo isso na sua vida. É necessário que a gente aprenda a lidar com os medos bons, para que quando você realmente precisar ter medo de algo, isso seja claro para você. Entende? Esse tipo de medo é o medo que é para me proteger, mas esse eu tenho que superar, então vou correr atrás disso, vou superar, vou dar o meu melhor. Então você tem o controle disso dentro da sua mente, basta você querer acessar isso. Não é difícil superar medo. Ruim mesmo é você passar a sua vida, perder grandes oportunidades, deixar de visitar um lugar legal porque você tem medo disso ou daquilo. E se você tem dificuldade de realmente saber do que você tem medo, pare um pouco, analise. É necessário que você faça também uma lista de tudo aquilo que te causa medo. Dali você seleciona o maior medo para o menor, sabe? Faz uma seleção do maior para o menor e começa a executar aquelas coisas que te causam o medinho pequeno, se é que você me entende. E aí vai avançando, vai avançando. Quando você for superando isso, você vai ver o quanto é bom. É como se você passasse de fase, sabe? Superei 1, superei 2, superei 3, e daí a pouco, tudo aquilo que era motivo para você temer, para você ter medo, você vai ver que aquilo vai se tornar mais gostoso em sua vida. Porque você vai participar de várias coisas e não vai ter o medo ruim, certo? O medo ruim é aquele medo que te trava. O medo bom é aquele que te protege. Eu fico observando que aqui na internet tem muitas pessoas que até conseguem se comunicar bem através da sua câmera do seu celular, mas quando está ali no mundo físico, ela tem dificuldades de se comunicar com as outras pessoas, de se socializar. Então é por isso a importância de você se atentar o que está te impedindo de dar o seu segundo passo rumo ao destravar de todos os medos da sua vida. Faça uma lista, como eu já te disse, e vai eliminando, até você aprender a lidar com os medos da sua vida, independentemente dele ser pequeno ou grande. Você tem que se controlar. O medo não pode controlar você. Tá bom? Se você gostaria de saber mais sobre medo e algumas técnicas também que a gente pode estar executando, eu até ressalvo, não existe uma receita pronta. O que você precisa fazer é encarar o medo e resolver. Você e o medo. Entende? Você é mais importante do que o medo, então você tem que bater de frente com ele. Não estou pedindo para você se jogar na cova dos leões, não. Eu estou pedindo para você aprender a lidar com os medos e superá-los. Só que tem algumas técnicas que a gente pode estar passando depois para vocês também, mas a principal é enfrente o medo, tá? Com sabedoria, é claro, mas enfrente o medo. É necessário você viver sem medo. É necessário você viver mais tranquilo. O medo não pode te aprisionar, o medo não pode fazer de você um refém dele. O medo tem que ser controlado por você. Certo? Até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.